Uma pergunta está sendo feita para você neste exato momento. É a mesma pergunta que foi feita para Jesus há mais de 2000 anos. E sua resposta vai determinar não apenas como você vive, mas quem você realmente é no fundo da sua alma. Esta pergunta tem o poder de transformar completamente sua perspectiva sobre o que significa ser verdadeiramente humano. A pergunta é simples, mas suas implicações são revolucionárias. Quem é o meu próximo? Nos próximos minutos, através da história mais impactante que Jesus já contou sobre compaixão e amor, você vai descobrir uma verdade que pode explodir todos os seus preconceitos, derrubar todas as suas barreiras sociais e revelar o tipo de pessoa que Deus sonhou que você se tornasse. Esta não é apenas mais uma história sobre bondade. É uma bomba espiritual que Jesus lançou no meio de uma sociedade dividida, preconceituosa e cheia de ódio. Uma bomba tão poderosa que ainda está explodindo corações e transformando vidas 2 milênios depois. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. Mas preciso te avisar. Se você está confortável com seus preconceitos, se você gosta de suas categorias sociais bem organizadas, se você prefere manter certas pessoas à distância, prepare-se para ter suas estruturas mentais completamente demolidas. Porque Jesus estava prestes a redefinir para sempre o conceito de próximo. Esta história nasceu de uma tentativa de pegadinha. Um doutor da lei, um especialista religioso, veio até Jesus não para aprender, mas para testá-lo, para tentar pegá-lo em alguma contradição. Ele fez a pergunta que pensava ser fácil: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, com sua sabedoria infinita, devolveu a pergunta: que está escrito na lei? Como lês? O homem respondeu perfeitamente, citando os 2 grandes mandamentos: amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Fizeste bem, disse Jesus. Faze isto e viverás. Parecia que a conversa tinha terminado ali. O homem tinha a resposta teológica correta, mas então aconteceu algo revelador. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Essa pergunta revela o coração humano em sua essência. Nós adoramos definir limites para nosso amor. Gostamos de saber exatamente até onde vai nossa responsabilidade de amar. Queremos categorizar as pessoas. Estas merecem meu amor, aquelas não. Estes são meus próximos, aqueles são estranhos. E foi neste momento que Jesus contou uma história que mudaria para sempre nossa compreensão sobre amor, compaixão e proximidade humana. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Com essas palavras aparentemente simples, Jesus começou a pintar um cenário que todos conheciam bem. A estrada de Jerusalém para Jericó era tristemente famosa por ser perigosa, cheia de assaltantes, uma rota onde viajantes frequentemente eram atacados. Era uma estrada de 27 quilômetros que descia mais de 1000 metros de altitude, passando por desfiladeiros rochosos perfeitos para emboscadas. Mas Jesus escolheu deliberadamente este cenário porque queria que entendêssemos algo. Às vezes, a vida nos leva por caminhos perigosos. Às vezes, nos encontramos em situações vulneráveis. Às vezes, precisamos da bondade de outros seres humanos, não como um luxo, mas como uma questão de vida ou morte. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Imagine a cena. Um homem inocente, simplesmente tentando viajar de uma cidade para outra, é brutalmente atacado.
Os ladrões não apenas roubaram seus pertences, eles o espancaram quase até a morte. Tiraram sua roupa, sua dignidade, sua segurança. Deixaram-no nu, sangrando, possivelmente inconsciente, certamente moribundo na beira da estrada. Este homem representa toda pessoa que já se encontrou em uma situação desesperadora. Representa todos nós quando a vida nos derruba, quando somos feridos por circunstâncias além do nosso controle, quando ficamos vulneráveis e precisando urgentemente de ajuda. E aqui está algo poderoso. Jesus não nos disse a nacionalidade, a religião, a classe social ou qualquer outra característica deste homem ferido. Para Jesus, essas distinções não importavam. O que importava era que havia um ser humano sofrendo. Se você já passou por momentos na vida onde se sentiu espancado pelas circunstâncias, deixado meio morto pela dor, abandonado na beira da estrada da vida, esta história é especialmente para você. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo. Aqui começa a parte mais chocante da história. O primeiro a passar foi um sacerdote. Um líder religioso, alguém que dedicava sua vida ao serviço de Deus. Alguém que conhecia profundamente os mandamentos sobre amor e compaixão. E o que ele fez quando viu o homem ferido? Passou de largo. A expressão grega aqui é ainda mais forte. Ela indica que ele viu o homem e intencionalmente se desviou para o outro lado da estrada para não ter que se envolver. Não foi desatenção. Foi uma escolha consciente de evitar uma situação complicada. Por que o sacerdote fez isso? Provavelmente por várias razões que parecem práticas. Tinha pressa, tinha compromissos importantes. Talvez pensou que era muito arriscado parar. E se os ladrões ainda estivessem por perto? Talvez achou que o homem já estava morto e tocar em um cadáver o tornaria cerimonialmente impuro. Mas Jesus estava revelando algo profundo sobre religiosidade vazia. É possível conhecer todos os mandamentos sobre amor e ainda passar de largo quando confrontado com alguém que precisa desesperadamente de ajuda. É possível ser religioso sem ser compassivo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. O segundo a passar foi um levita, outro líder religioso, alguém que assistia aos sacerdotes no templo, que sabia de cor as escrituras sobre cuidar dos necessitados. E ele fez exatamente a mesma coisa que o sacerdote. Viu e passou de largo. Dois líderes religiosos, duas oportunidades de demonstrar o amor que pregavam, duas falhas devastadoras de compaixão básica. Jesus estava deliberadamente escolhendo representantes da elite religiosa da época para mostrar como é possível estar próximo de Deus teoricamente e estar distante da humanidade praticamente. Pause por um momento e seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você passou de largo quando viu alguém precisando de ajuda? Quantas vezes você desviou o olhar para não ter que se envolver? Quantas vezes você teve razões válidas para não ajudar alguém em necessidade? Se você já fez isso, deixe nos comentários. Deus, me perdoe por passar de largo, porque talvez você precise reconhecer essa humanidade falha que existe em todos nós. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E então Jesus jogou a bomba que explodiu todos os preconceitos de sua audiência. Para entender o impacto desta parte da história, você precisa entender quem eram os samaritanos na época de Jesus. Eles eram considerados meio-judeus, hereges religiosos, inimigos raciais. Havia séculos de ódio mútuo entre judeus e samaritanos. Eles se desprezavam mutuamente, evitavam qualquer contato, consideravam-se reciprocamente impuros e indignos. Era como se Jesus, contando esta história nos dias de hoje, escolhesse como
Herói alguém que a audiência desprezava profundamente por razões étnicas, religiosas ou políticas. Era provocativo, chocante, ofensivo para os preconceitos da época. E o que este samaritano desprezado fez? Algo que os líderes religiosos respeitáveis não fizeram. Moveu-se de íntima compaixão. A palavra grega aqui é esplagnizomai. Significa ser movido nas entranhas, sentir uma compaixão que vai além da superfície e atinge as partes mais profundas do ser. É uma compaixão que dói, que incomoda, que exige ação. Esta é a diferença entre ver uma necessidade e ser movido por uma necessidade. Os dois líderes religiosos viram o homem ferido. O samaritano viu e foi movido no fundo da alma. Compaixão verdadeira não é apenas um sentimento. É um sentimento que se transforma em ação. É uma dor no coração que só pode ser aliviada quando fazemos algo para aliviar a dor do outro. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Veja a progressão da compaixão em ação. Primeiro ele se aproximou. Enquanto os outros se afastaram, ele diminuiu a distância. Aproximar-se de alguém que está sofrendo sempre envolve risco. Risco físico, emocional, social. Mas o amor verdadeiro sempre move na direção do sofrimento, não para longe dele. Segundo, ele atou as feridas. Ele tocou um homem ensanguentado, provavelmente imundo, certamente repugnante de se ver. Amor verdadeiro não tem nojo do sofrimento humano. Terceiro, ele usou azeite e vinho, provavelmente suas próprias provisões de viagem. O azeite era usado como bálsamo calmante, o vinho como desinfetante. Ele sacrificou seus próprios recursos para o bem-estar de um estranho. Quarto, ele o colocou em sua própria montaria. Isso significava que ele teria que caminhar o resto do caminho. Ele assumiu o desconforto do outro como seu próprio desconforto. Quinto, ele o levou para uma estalagem. Ele interrompeu completamente seus próprios planos de viagem para cuidar de alguém que nem conhecia. Sexto, ele cuidou dele pessoalmente, não delegou a tarefa para outros. Ele mesmo se envolveu no processo de cura. Esta é a anatomia da compaixão verdadeira. Ela vê, se move, se aproxima, toca, sacrifica, serve. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Mas a compaixão do samaritano não parou por aí. No dia seguinte, quando poderia ter considerado seu dever cumprido, ele foi ainda mais longe. Ele pagou pela hospedagem e cuidados médicos do homem, e não apenas pelo que já tinha sido gasto. Ele deu um cheque em branco. Tudo o que demais gastares, eu te pagarei. Isso significa que ele assumiu responsabilidade financeira total e indefinida pela recuperação de um completo estranho. Ele não sabia quanto isso custaria, quanto tempo levaria, se o homem algum dia poderia pagar de volta. Ele simplesmente se comprometeu a arcar com todos os custos necessários. E então prometeu voltar. Ele criou um relacionamento contínuo com alguém que começou como um estranho ferido na estrada. Esta é compaixão sem limites, amor sem cálculos, bondade sem condições. Agora Jesus fez uma pergunta que virou a pergunta original de cabeça para baixo. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Você percebe a genialidade desta pergunta? O doutor da lei havia perguntado: quem é meu próximo? Querendo definir os limites de sua responsabilidade de amar. Jesus respondeu com uma história e então perguntou: quem se mostrou próximo? Mudando completamente o foco da questão. A pergunta não é quem merece meu amor, a pergunta é como posso demonstrar amor. A questão não é quais são os limites da minha compaixão, a questão é como posso expandir minha compaixão. O
problema não é definir quem é nosso próximo. O problema é nos tornarmos próximos daqueles que precisam de nós. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Mesmo no final, o doutor da lei não conseguiu dizer o samaritano. Seus preconceitos eram tão profundos que ele teve que dizer o que usou de misericórdia. Ele reconheceu a ação, mas ainda não conseguia superar suas barreiras étnicas. E Jesus terminou com um mandamento simples e revolucionário: vai e faze da mesma maneira. Não vai e pensa da mesma maneira, ou vai e sinta da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. A compaixão não é principalmente um sentimento, é uma ação. O amor não é principalmente uma emoção, é uma decisão seguida de comportamento. Jesus estava dizendo: pare de tentar definir limites para seu amor e comece a procurar oportunidades para demonstrá-lo. Agora deixe-me fazer algumas perguntas difíceis que esta parábola levanta para nossas vidas. Quantas vezes você passou de largo quando viu alguém precisando de ajuda? Quantas vezes você teve boas razões para não se envolver com o sofrimento de outra pessoa? Deixe nos comentários quantas pessoas você ajudou de forma prática este mês. Seja honesto, vamos nos desafiar mutuamente. Quem são os samaritanos em sua vida? Pessoas que você considera diferentes, inferiores ou indignas de sua atenção. Como seus preconceitos estão limitando sua capacidade de amar? O que você faria se encontrasse alguém meio morto na beira da estrada da vida? Você se aproximaria ou passaria de largo? Você tem coragem de dar um cheque em branco de compaixão para alguém sem saber quanto isso custará ou se será correspondido? Esta parábola é um espelho que revela quem realmente somos, quando ninguém está olhando, quando não há nada a ganhar. Quando ajudar só vai nos custar tempo, energia e recursos. Ela revela se nossa fé é apenas teórica ou genuinamente prática. Se nosso amor é apenas sentimental ou verdadeiramente sacrificial. Mas também é mais do que um espelho, é um mapa. Ela nos mostra exatamente como é o amor em ação, como é a compaixão verdadeira, como é ser verdadeiramente próximo de alguém. E há algo ainda mais profundo nesta história. Muitos teólogos veem nela uma representação da história da humanidade. Nós somos o homem ferido, espancado pelo pecado, deixado meio morto na estrada da vida. Os líderes religiosos representam todas as tentativas humanas de salvação que passam de largo, sem poder realmente nos ajudar. E Jesus é o bom samaritano que se moveu de íntima compaixão quando nos viu em nossa condição desesperadora. Ele se aproximou quando todos os outros se afastaram. Ele tocou nossa ferida quando outros tiveram nojo. Ele assumiu nossos custos quando não tínhamos como pagar. Ele nos carregou quando não podíamos caminhar. Ele cuidou de nós quando éramos completamente dependentes. E Ele deu um cheque em branco de graça, prometendo pagar tudo o que fosse necessário para a nossa restauração completa. E ainda prometeu voltar. Se esta aplicação toca seu coração, se você reconhece Jesus como seu bom samaritano, escreva nos comentários: Jesus, obrigado por não passar de largo na minha vida. Mas a parábola não termina aí para nós. Depois de sermos curados pelo bom samaritano divino, recebemos o mesmo mandamento que o doutor da lei: vai e faze da mesma maneira. Fomos amados incondicionalmente para que pudéssemos amar incondicionalmente. Fomos socorridos em nossa necessidade para que pudéssemos socorrer outros em suas necessidades. Fomos tratados com compaixão para que pudéssemos tratar outros com compaixão. Todo cristão é alguém que foi encontrado meio morto na estrada da vida e foi completamente restaurado pelo amor de Cristo. E agora somos enviados para fazer pelos
outros o que foi feito por nós. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre o próximo. Não perguntamos mais quem merece minha ajuda, perguntamos quem precisa da minha ajuda. Não perguntamos mais até onde vai minha responsabilidade. Perguntamos onde posso estender minha compaixão. Não perguntamos mais que tipo de pessoa devo amar. Perguntamos como posso amar melhor as pessoas que cruzam meu caminho. E aqui está algo que pode revolucionar sua vida. Oportunidades de ser um bom samaritano aparecem todos os dias. Elas podem não ser tão dramáticas quanto encontrar alguém ensanguentado na estrada, mas são igualmente reais. É o colega de trabalho que está passando por um divórcio difícil. É o vizinho idoso que está lutando com a solidão. É o jovem que está batalhando com vícios. É a mãe solteira que está sobrecarregada. É o morador de rua que todos ignoram. É o imigrante que está tentando se adaptar. São as pessoas feridas emocionalmente, espancadas pelas circunstâncias, deixadas meio mortas por relacionamentos tóxicos, por perdas devastadoras, por desilusões profundas. E a pergunta que esta parábola faz para cada um de nós, todos os dias, é: você vai passar de largo ou vai se aproximar? Vai ver e continuar sua vida? Ou vai ver e ser movido de íntima compaixão? Vai ter boas razões para não se envolver? Ou vai encontrar maneiras criativas de ajudar? Vai manter seus recursos para si mesmo? Ou vai sacrificar pelo bem-estar de outros? Vai amar apenas quem é fácil de amar? Ou vai amar especialmente aqueles que são diferentes de você? Porque no final das contas, esta parábola não é apenas sobre bondade humana. É sobre a natureza revolucionária do amor de Deus operando através de pessoas comuns. O samaritano da história não fez nada sobrenatural. Ele não realizou milagres, não teve visões, não ouviu vozes do céu. Ele simplesmente viu uma necessidade e respondeu com compaixão prática. E isso está ao alcance de cada um de nós, todos os dias. Você não precisa ser rico para ser generoso. Você não precisa ter muito tempo para dedicar algum tempo. Você não precisa ser perfeito para ser útil. Você só precisa ter um coração que se move de compaixão quando vê o sofrimento humano. E quando você começar a viver assim, algo extraordinário acontece. Você descobre que servir aos outros não diminui você, multiplica você. Que amar sem limites não esvazia você, enche você. Que se sacrificar pelos outros não empobrece você, enriquece você de maneiras que dinheiro nunca poderia. Você descobre que no processo de ser próximo dos outros, você se torna mais próximo de Deus. Que no processo de curar feridas alheias, suas próprias feridas são curadas. Que no processo de carregar os fardos de outros, seus próprios fardos se tornam mais leves. Escute esta verdade que pode mudar sua vida. Você foi criado para ser um bom samaritano. Deus colocou em seu coração a capacidade de se mover de íntima compaixão. Ele te deu recursos não apenas para suprir suas próprias necessidades, mas para suprir as necessidades de outros também. Ele te colocou na estrada da vida, não apenas para chegar ao seu próprio destino, mas para ajudar outros a chegarem aos deles. Pare de perguntar, quem é meu próximo? E comece a perguntar, como posso ser próximo? Pare de definir limites para sua compaixão e comece a procurar oportunidades para demonstrá-la. Pare de passar de largo e comece a se aproximar. Porque em um mundo cheio de pessoas feridas, espancadas pelas circunstâncias, deixadas meio mortas, na beira da estrada da vida, Deus precisa de mais bons samaritanos. Ele precisa de pessoas que vejam e sejam movidas, que se aproximem e toquem, que sacrifiquem e sirvam, que assumam responsabilidade pelos custos da compaixão. Ele precisa de você. Então, levante-se da religiosidade vazia, que apenas conhece mandamentos, mas não os pratica. Levante-se dos preconceitos que limitam sua capacidade de amar. Levante-se
da indiferença que passa de largo diante do sofrimento humano. Torne-se o bom samaritano que Deus sonhou que você fosse. Permita que Ele use suas mãos para curar feridas, seus recursos para suprir necessidades, seu coração para demonstrar seu amor incondicional. E quando você fizer isso, descobrirá algo maravilhoso, que no processo de se tornar próximo dos outros, você se torna mais próximo de quem Deus sempre quis que você fosse. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente Deus te chamando para ser um bom samaritano em sua geração, deixe nos comentários: Deus, use-me para amar sem limites. Deixe um like se você quer ver mais pessoas vivendo com este tipo de compaixão prática. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que foi chamado para amar sem barreiras. E lembre-se, a estrada da vida está cheia de pessoas feridas esperando por alguém que não passe de largo. Que esse alguém seja você. Vai e faze da mesma maneira. Parabéns por ter chegado até aqui. Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para mais pessoas. E assista os outros vídeos do canal. Gratidão e Deus te abençoe.